Olá a todos, meu nome é Monique e hoje vim falar sobre o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé basicamente preza pelos atos de honestidade, lealdade, cooperação e transparência nas relações jurídicas. Apesar de, na maioria das vezes, não estar escrito no contrato em si, ele se torna obrigatório por meio dos artigos 113, Interpretação dos Negócios Jurídicos, que estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos de seu lugar de celebração. A legislação detalha, em seus parágrafos incluídos pela Lei 13874 de 2019, que essa interpretação deve levar em conta o comportamento posterior das partes, os usos de mercado, a boa-fé, o que for mais benéfico para a parte que não redigiu o contrato e a racionalidade econômica das partes. Inserido também na boa-fé temos o artigo 118, obrigação do representante, o qual estabelece que o representante legal, procurador, tutor ou outro do gênero deve provar sua qualidade e os limites de seus poderes às pessoas com quem ele negocia em nome de outra pessoa. Caso contrário, ele se torna responsável pessoalmente pelos atos que se excederem a essa representação. Temos também o artigo 187, exercício abusivo do direito. O artigo 187 do Código Civil estabelece que o exercício de um direito que excede os limites da boa-fé, da finalidade social, da finalidade econômica ou social, ou dos bons costumes, é considerado um ato ilícito. Em outras palavras, mesmo que uma pessoa esteja dentro de seus direitos legais, a forma como ela os exerce pode se tornar ilícita se for feita de maneira abusiva ou desleal. Por último, também temos o artigo 422, princípio da boa-fé nos contratos, no qual os contratantes são obrigados a agir com probidade e boa-fé, tanto na conclusão do contrato quanto durante a sua execução. Este princípio da boa-fé objetivo impõe que as partes devem pautar suas condutas pela honestidade e lealdade, respeitando os interesses e as expectativas legítimas criadas umas com as outras, a fim de que o contrato seja cumprido de maneira justa e eficaz. No direito contratual, sua função se dá na disposição de informações legítimas, cooperação e na limitação do abuso de direitos. O princípio da boa-fé é dividido em duas categorias, boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva se trata de um padrão de conduta obrigatório, onde as partes do contrato devem obedecer deveres anexos ou laterais, que serão explicados por outro colega. Já a boa-fé subjetiva está ligada à moralidade do indivíduo, sua conduta ética de fazer o possível para não prejudicar a outra parte do contrato. Os custos de transação, eles são os gastos e esforços que as partes têm de fazer e realizar dentro de um contrato. Isso, como alguns exemplos, seriam o tempo da demanda para negociação, documentação, conferência ou possíveis resoluções de conflitos futuras. No caso, pode também não ocorrer. Quando o contrato ele tem um custo alto, isso acaba sendo mais complicado e menos vantajoso para as partes, então demandaria também de uma grande confiança. Nesse processo, nós também temos o dever de não agravar o próprio juízo, que significa evitar custos desnecessários, prejuízo, processos e também discussões. Quando as partes elas agem com responsabilidade, eficiência e também reduzem os gastos, acaba sendo mais resolutivo na afirmação do contrato. Reduzir o custo de transação significa diminuir os gastos extras que ocorrem durante uma troca comercial, financeira ou de informação. A meta não é apenas cortar despesas, mas sem otimizar processos para aumentar a eficiência e a lucratividade do negócio, sem comprometer a qualidade do produto e do serviço. Os custos de transação vão além do preço de um produto e podem ser divididos em algumas categorias. Custo de busca e informação. Gastos para encontrar as melhores opções, preços e parceiros de negócios. Custo de negociação. O tempo e o esforço para fechar um contrato e alienar os termos com a outra parte. Como as empresas podem reduzir os custos de transação? Otimização de processo, investimento em tecnologia, negociação e relacionamento, incentivo a métodos de pagamento de baixos custos e
melhoria na gestão da cadeia de suprimento. E por último, a importância da redução dos custos de transação. São elas: aumento de lucratividade, maior competitividade, melhor fluxo de caixa, foco em crescimento, flexibilidade estratégica. Assimetria de informações. Assimetria de informações é o nome que se dá quando uma das partes possui mais informações acerca de um processo, a venda de um produto, um serviço, até mesmo dentro de um contrato, do que a outra, né? Considerado uma falha de mercado, podendo gerar desequilíbrios e até mesmo posteriormente cancelamento do contrato ou do negócio, além de riscos morais, seleção adversa, que podem impactar no objetivo final dessa parte menos informada. Essa assimetria ela é comum na compra e venda de automóveis, onde o vendedor possui mais informação verossímil sobre o estado, qualidade do veículo do que o comprador. Especializações da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é um dos princípios fundamentais do direito civil contemporâneo, especialmente no âmbito das relações contratuais, prevista no artigo 422 do Código Civil Brasileiro. Ela impõe aos contratantes o dever de agir com probidade, lealdade e confiança recíproca, tanto na formação quanto na execução dos contratos. A partir desse princípio, surgem deveres específicos, que orientam o comportamento ético e cooperativo entre as partes, conhecida como especializações da boa-fé objetiva. Função e finalidade de aplicação da boa-fé objetiva. Interpretativa. Auxilia na interpretação da vontade das partes e das cláusulas contratuais. O juiz interpreta o contrato conforme o comportamento esperado de confiança e lealdade. Integrativa. Acrescenta deveres implícitos, mesmo que não estejam expressos no contrato. Impõe o dever de cooperação e cuidado entre as partes. Limitadora ou restrita. Impede o exercício abusivo ou contraditório de um direito. O credor não pode agir de forma desleal para prejudicar o devedor. As especializações da boa-fé objetiva concretizam o princípio da confiança e da lealdade nas relações jurídicas. Elas garantem que as partes ajam com correção e responsabilidade, assegurando equilíbrio e justiça nos contratos. Assim, a boa-fé objetiva ultrapassa a mera intenção subjetiva, tornando-se um verdadeiro padrão de conduta exigível no direito civil moderno. Quando falamos de deveres anexos da boa-fé objetiva, estamos falando de obrigações implícitas. Quer dizer que existe forma automática, independente de estar escrita ou não no contrato. Elas existem de forma independente no contrato. Ou seja, mesmo que as partes não tenham colocado por escrito, os deveres de lealdade, informação e cooperação elas têm que ser obrigatoriamente cumpridas. A lei e os princípios jurídicos presume-se que essas obrigações estão presentes em toda a relação contratual. Isso ocorre porque o ordenamento jurídico, no artigo 422 do Código Civil, os contratantes devem guardar a boa-fé e a probidade, tanto quanto na conclusão e na execução do contrato. Assim, a boa-fé objetiva impõe padrões de comportamento ético e honesto, que as partes precisam seguir, mesmo que tenham sido expressamente combinadas entre elas. Essas obrigações são chamadas implícitas, derivam diretamente de princípios da boa-fé, e não pela vontade expressas das partes. Eu separei 8 tópicos referente
aos deveres anexos da boa-fé objetiva. O primeiro dever é a lealdade. As partes devem agir com honestidade e correlação, evitando comportamentos que possam enganar, trair a confiança e prejudicar a outra parte. Um exemplo que eu tirei disso é um vendedor que sabe que o produto tem defeito e mesmo assim oculta esse defeito. Essa informação viola o dever da lealdade, né, prejudicando o comprador e causando prejuízos. O segundo dever é o dever da informação. Impõe que a obrigação de prestar informações completas, verdadeiras e claras sobre o contrato, o produto e o serviço. Esse deve combater a assimetria, informações que protegem o equilíbrio entre as partes. A assimetria é o seguinte, é onde uma das partes ela tem o saber mais do que a outra parte, né? E por causa desse saber ela aproveita da parte leiga, onde causa esse fenômeno da assimetria. Um exemplo é um fornecedor deve explicar corretamente as condições de garantias, riscos e limitações do produto. Terceiro, o dever da cooperação. O dever da cooperação. Determina que as partes devem mutuamente para que o contrato determina que as partes devem colaborar mutuamente para que as partes seja cumprida com sucesso. Cada uma deve agir de modo a facilitar o cumprimento das obrigações da outra e não dificultar. Um exemplo, em uma obra, o cliente deve permitir o acesso ao local e o fornecedor os materiais em tempo hábil, para que não atrase o serviço. Né? Quarto, o cuidado. Impõe obrigações para agir com atenção, prudência e diligência, evitando causar prejuízos à outra parte. Um exemplo é: o prestador de serviço deve zelar dos bens que estão em sua guarda, mesmo que o contrato não diga isso expressamente. Ou seja, se você vai lá e vai fazer uma execução de uma reforma, você tem um dever de cuidar dos imóveis, dos móveis, né, que estão dentro daquele estabelecimento. Senão você acaba causando prejuízo. Isso não precisa de estar escrito no contrato, mas é sua obrigação cuidar daquele. A mesma coisa é a ferramenta, né? O cliente aluga uma ferramenta para executar um serviço específico. Você tem obrigação de fazer aquele serviço com aquela ferramenta e cuidar daquela ferramenta. Você não pode estragar ela. Caso contrário, você irá causar prejuízos, né? Tanto ao cliente quanto ao locador. Um dever similar, só que controverso, é o dever da proteção. As partes devem proteger integralmente dos interesses legítimos e a integridade física e moral do patrimônio uma da outra em relação contratual. Exemplo: o locador deve garantir que o imóvel seja locado e que esteja em condições seguras habitáveis. Da mesma forma, é um outro exemplo que eu vou citar. O locador aluga uma ferramenta para a gente. Essa ferramenta ela deve estar com toda a sua manutenção em dia e ela não pode causar problemas, né? Ou estar danificada. Então elas têm que estar em dias, elas têm que estar corretamente acessível para o uso do mesmo. Sexto, o dever da transparência. Relaciona-se ao dever da informação, mas vai além. Exige que as partes não escondam fatores relevantes, não omitam riscos e não criem falsas expectativas. Exemplo: os contratos bancários. Os bancos devem informar taxas, encargos e prazos de forma clara, sem letras miúdas ou enganosas. 7.
o dever da mitigação do próprio prejuízo. Esse dever exige que a parte prejudicada não agrave o dano, exigindo minimizar as perdas. Exemplo: um comprador recebe um produto com defeito. Ele deve avisar o vendedor e não continuar usando de modo que aumente o dano. Correto? 8º. O dever do sigilo ou confidencialidade. Em certas relações contratuais, especialmente empresariais, surge o dever de guardar o segredo sobre informações estratégicas obtidas durante a negociação e a execução do contrato. Exemplo: profissionais técnicos, exemplo, engenheiros, médicos, técnicos, arquitetos, advogados, ele tem acesso a informações confidenciais da empresa. Essas informações elas não podem ser repassadas a terceiros ou a concorrentes, né? É uma falta, além de não estar no contrato, é uma falta de ética e profissionalismo também. Resumindo, os deveres, foi separado os 8 deveres anexos e os seus significados. A lealdade. Os deveres anexos que eu citei foi a lealdade, a informação, a cooperação, o cuidado, proteção, transparência, mitigação e o sigilo, com o significado principal de agir com honestidade e correção, prestar informações claras e completas, ajudar no cumprimento do contrato, evitar causar prejuízo, zelar dos interesses legítimos das outras partes, não omitir fatos relevantes, evitar um aumento de prejuízo, manter a confidencialidade e as informações. Todos esses tópicos ele está anexo implicitamente no contrato, então ele já passa a ser obrigatório pela boa-fé. Concluindo, a boa-fé objetiva representa os pilares mais importantes das relações contratuais modernas, pois orienta o comportamento das partes com base nos valores éticos, morais e sociais. Os deveres anexos derivados deste princípio, como lealdade, informação, colaboração, cooperação, cuidados, proteção, transparência, mitigação de prejuízos e sigilos, têm como função de preservar a confiança e o equilíbrio nas relações jurídicas, impedindo condutas abusivas e promovendo o cumprimento justo dos contratos. Mais do que uma simples exigência legal, a boa-fé objetiva expressa um dever de conduta contínua que deve estar presente em todas as fases contratuais, na negociação, execução até o término do vínculo. Por meio desses deveres, o direito busca transformar contratos em um instrumento de colaboração mútua que apenas em uma relação de interesses individuais. Assim, a aplicação prática da boa-fé objetiva contribui para a construção de relações mais justas, transparentes e duradouras, fortalecendo a segurança jurídica e o respeito recíprocos entre as partes. Nenhuma análise ágil de boa-fé e cumprir apenas a lei, mas também em uma última análise, agir de boa-fé e cumprir a lei, não cumprir apenas a lei, mas apenas o compromisso moral da justiça, com confiança que sustenta toda a relação humana contratual. Dentro do caso, o contratante de serviços educacionais sempre procedeu com o pagamento dia 20, porém a instituição previa o pagamento dia 10, isso durante 4 longos anos. E a instituição
nunca se manifestou contra esse pagamento no dia 20, procedendo assim até o final desses 4 anos. Posteriormente, dada a data desses 4 anos, a instituição entra com uma ação pedindo todas as multas e juros corridos através desses 10 dias postergados de pagamento. Correto, era no dia 10, o contratante pagava no dia 20. Porém, a instituição nunca se manifestou dentro desses 4 anos. Primeiro princípio a se observar é o venire contra factum proprium, ou seja, a pessoa não pode agir contra os próprios atos. Ela não pode se contradizer ao longo do tempo a partir dos seus comportamentos. Outro princípio é o suppressio insurrectio, né? A perda desse direito, tá? Pela inércia do titular. Quando esse direito ele não é exercido ali por um período razoável, esse direito ele pode ser suprimido. A partir desses princípios, há o entendimento por parte do judiciário, né, que a cobrança retroativa ali de multas, juros, ela pode ser sim questionada, haja vista que a instituição não cobrou, não teve a manifestação desse direito por longos 4 anos, o que presume uma renúncia tácita desses direitos dela poder cobrar.